4. Regressor Instruction. Capítulo 16. Autor: Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Nada mal. Não foi uma escolha ruim mostrar magia a eles. Kyung-sung e Park Deok-gu eram definitivamente fortes. No entanto, a linha entre si, essa força veio do sistema onde suas próprias habilidades físicas inseparáveis não estava particularmente clara. Ao lançar a possibilidade de ganhar novos poderes imediatamente, era natural que apenas pegar um escudo não fosse atraente para eles. Magia, por outro lado, era um pouco diferente. Uma bola de fogo se formou do nada. Foi uma visão que ia completamente contra o bom senso, o suficiente para fazer qualquer um duvidar do que tinha visto. Essa foi a melhor maneira de fazer com que parassem de se esconder neste abrigo. Quando Kyung-sung viu a multidão silenciosamente ganhando entusiasmo, ele murmurou: "Foi um sucesso. Ainda pode haver dificuldades pela frente. Aqueles adversos à luta ainda terão medo. Haverá também algumas pessoas, pensando que serão capazes de obter novos poderes. Mas ainda é melhor do que eles ficarem para trás e morrendo de fome, Youngmin." Sim. Isso pode ser verdade. Park Yeong se aproximou do pódio, recebendo palavras de parabéns a cada passo no caminho. Se Yeong e Ayan se retornarem com sucesso, talvez o status mude em um ritmo mais rápido do que o esperado. O resultado dessa expedição foi extremamente importante para Kyung-sung. Eu não tinha certeza se nossa tentativa de limpar a masmorra teria sucesso, mas Kyung-sung estava correto em pensar que ele sozinho não seria o suficiente. Em primeiro lugar, ele era apenas ligeiramente superior a Park Deok-gu em termos de habilidade. Sua mana era poderosa, mas não a ponto de ele poder lidar com dezenas de monstros ao mesmo tempo. Por mais que ele queira resolver o problema por conta própria, cuidar do abrigo deve ser deixado como responsabilidade das pessoas. É um fardo desnecessário. Se não fosse por sua predisposição, Kyung-sung poderia ter avançado ainda mais. Enquanto eu estava perdido em pensamentos, Park Yeon veio até nós e apertou nossas mãos um por um. Prazer em conhecê-lo. Mesmo aqui. Tive de admitir que ela era muito boa em socialização. Olhando para ela com um sorriso profissional, pude sentir Park Yeon tocando as costas da minha mão para me enviar um sinal. Jungai ainda era a prioridade sobre ela. Quando virei minha cabeça, vi Jungai me olhando em silêncio. O que? Sua expressão era sutilmente diferente de tudo que eu tinha visto até agora. Os olhos tranquilos de Jungai enquanto observava Park Yeon enviaram um calafrio pela minha espinha. Droga! Meu corpo todo arrepiou. O que? O que foi isso agora? Youngmin, o que há de errado? Você começou a suar frio. Estou me sentindo um pouco indisposto. Bem, amanhã é o dia da nossa expedição, então descanse um pouco. Não é como se você precisasse ficar aqui todos os dias. Bem. TSK. Quem disse que eles não eram nerds? Ele não está comendo o suficiente hoje em dia? Eu não estou preocupada com Youngmin. Bem, minha parte não é muito, mas é um pouco melhor do que nada. O que quer que Park Deok-gu estivesse murmurando não me interessava muito. Eu rapidamente virei minha cabeça para olhar para Jungai mais uma vez. Ela parecia a mesma de sempre. Eu me perguntei se tinha sido apenas meus olhos pregando uma peça em mim, mas eu tinha certeza de que não era o caso. Eu podia vê-la olhando para mim e sorrindo tolamente. O que? Algo estava errado. Não consegui identificar exatamente, mas eu engoli em seco com uma sensação de desconforto. Traço. Vamos repassar isso mais uma vez. Deok-gu-si estará na frente, seguido por Young-sung-si e Yeong-si. Ayan-si e eu cuidaremos da retaguarda. Nosso plano de ataque é simples. Bloqueios com um escudo na frente e nós os repeliremos na parte de trás. Não há muitos deles ao redor do abrigo agora, então iremos um pouco mais longe e caçaremos. Alguma pergunta? Não. Nenhuma. Nenhuma aqui. Ok. Já havíamos passado pelo mesmo várias vezes. Era diferente de quando Park Deok-gu, Kyung-sung e eu tínhamos saído pela primeira vez. Isso demonstrou a importância que Kyung-sung dava a essa expedição. Não se tratava apenas de trazer duas novas recrutas. O sucesso dessa caçada impactaria o futuro rumo do grupo no abrigo. Se todos voltassem sãos e salvos, os que estavam no abrigo ganhariam um pouco mais de confiança e,
Como resultado, arranjos mais complexos de ataque e resposta a incidentes poderiam ser formados. O objetivo oculto de aumentar o número de pessoas do seu lado também seria alcançado. Você quer equilibrar as chances. O objetivo de Kim Il-sung era bastante semelhante ao que eu tinha. Para conquistar Jungayan. Claro, logicamente falando, ele não estava atrás dela especificamente. Seu propósito era construir relacionamentos duradouros com aqueles que sabia que se fortaleceriam no futuro. Jungayan. Em conclusão, havia dois objetivos: o retorno seguro do grupo e a aproximação de uma maga com talento lendário. Não havia razão para se opor ao plano atual ou para agir impulsivamente. Precisamos monitorar a situação. A expressão que vi nos olhos de Jungayan me deixou tenso. Eu esperava que fosse apenas mal-entendido, mas sentia a necessidade de mantê-los separadas e de olho atento em Jungayan. Não seria melhor colocar a Yanonin no centro? Estar na mesma posição que Yungnin é o mais. Não, vamos mantê-la como está. Este é o melhor posicionamento para ela. Bem, se Yungnin diz. Yun-sung-si é mais forte do que pensamos. Para começar, apenas caçá-los pela frente é o ideal. Se a Yanni estiver na retaguarda, ela terá a proteção de Yun-sung-si como garantia. Enquanto não estivermos cercados, esta será a maneira mais eficiente de proceder. Sim. Está certo. Kim Il-sung acenou com a cabeça como se concordasse comigo. Eu não sabia se ele sentia o contrário, mas não me importei. A sobrancelha de Kim Il-sung franziu quando ele olhou para Jungayan, então falou baixinho. Você não precisa se preocupar muito. Perdão. Assim. Então eu só preciso relaxar com Ki Yeong-si. E a Yeong-si, por favor forneça assistência para Ki Yeong-si. Uma lança seria um bom ajuste para você. Sim. Compreendo. Vamos indo então. Como eu disse antes. Onde? Eu aviso você. Eu já tinha o layout deste lugar mapeado na minha cabeça. Park Deok-gu me lançou um olhar de gratidão. Eu não sabia se era porque ele não tinha interesse em seu ambiente ou se ele dependia muito de mim, mas parecia que ele era preguiçoso demais para usar a cabeça. Ele parecia muito confiável quando segurava um grande escudo de madeira. Em termos de aparência, eu daria mais pontos para Park Deok-gu do que para Kim Il-sung. Seu equipamento consistia apenas na armadura de couro desleixada que eu havia montado e o escudo que peguei no ponto de partida, mas ele não parecia muito gasto. Vamos começar, então. Vamos fazer nosso melhor. Todos deram um leve aceno de cabeça. Tanto Park Yeong quanto Jungayan pareciam um pouco nervosas. Era natural que elas tivessem medo de encontrar os monstros que encontraram no ponto de partida pessoalmente. Passei algumas palavras de conforto para Park Yeong, que estava bem ao meu lado. Não se preocupe muito. É tão óbvio. Eles não vão nos oprimir como fizeram no ponto de partida. Já limpamos esta área até certo ponto, então tudo que você precisa fazer é manter a calma e apunhalar os monstros que Deok-gu bloqueia com sua lança e então tudo estará acabado. Eu sei que é assustador, mas é possível para nós passarmos bem. Você é muito mais legal do que eu pensava. Claro, eu tinha que ser. Se você entrar em pânico, serei eu quem morrerei. Quem sabia o que aconteceria no meio da batalha? Era possível que, ao atacar cegamente com sua lança, essa mulher me apunhalasse. Olhando para trás, vi Kim Il-sung falando com Jungayan. Como esperado, ele parecia estar perguntando sobre várias coisas, mas Jungayan não parecia estar interessado em Kim Il-sung. Ela parecia estar tendo dificuldade em se comunicar, pois mantinha a cabeça baixa e respondia às perguntas dele com respostas curtas. Isso me lembrou de como eu havia trabalhado duro para me aproximar de Jungayan. Sorri quando nossos olhos se encontraram e Jungayan acenou com a cabeça com uma expressão feliz. Fez-me sentir melhor, pelo menos, pensar que tinha vantagem no meu relacionamento com ela. Oh, você está ficando cego. Eu não sou sua parceira. Estou apenas verificando nossa formação de retaguarda por um momento. Além disso, não fale muito enquanto estiver em movimento. Sim. Eu sei. Foi então. A1. Prepare-se. Entendido. A voz de Kim Il-sung veio da retaguarda e Park Deok-gu murmurou uma resposta na frente. O corpo de Park Deok-gu parecia tenso. Enquanto Deok-gu se está mantendo sob controle, Yeong-si vai cuidar disso. Ki Yeong-si,
Esteja preparado caso algo aconteça. Nós concordamos. Embora Park Hae-young parecesse calma, ela ainda mostrava sinais de medo e tensão. Nós também estivemos presentes, mas Park Hae-young era quem teria que terminar. Teria sido estranho se ela não estivesse com medo. Só podíamos ouvir uma voz vindo da esquerda. Deokigui-ah, vai estar vindo da esquerda. Eu entendo, Youngmin. Park Deokigui imediatamente dobrou e empurrou-o para trás com seu escudo. Wajik. Quando este som soou, a criatura ficou presa entre o corredor sem saída e o escudo. Park Hae-young o seguiu, perturbado. Gaek. Merda. Seu rosto está tão irritante como sempre. O que você está fazendo? Seus braços tremeram e suas pernas tremeram. Eu poderia dizer à primeira vista o que tinha acontecido. Mesmo um cachorro que não conseguia urinar seria mais útil nessa situação. Sei como. Bata. Ei, cuide disso rapidamente. É difícil resistir assim. Ah! O olhar calmo que ela estava exibindo antes não estava em lugar nenhum. Seus olhos estavam vivos, mas seu corpo não parecia reagir. Nesse tipo de situação, não importa quem seja, mesmo que eles estejam cientes de que não estão se movendo, eles ainda seriam incapazes de agir de acordo com o fato. Idiota! Você estava apenas fingindo ser forte. Eu fracamente agarrei seu braço por trás. Enquanto eu segurava a mão trêmula de Park Hae-young segurando a lança, os tremores em seus membros começaram a diminuir. Achei que seria mais eficaz entregar minha mensagem em silêncio do que gritar nesse tipo de situação, então sussurrei em seu ouvido. Se você fizer algo assim novamente da próxima vez, todos nós vamos morrer. Você entende? Sim. Melhore seu controle. Ponto. Eu pressionei sua mão com mais força. A lança moveu-se lentamente em direção ao torso do Punk que Park Deokigui estava bloqueando e o braço de Park Hae-young o seguiu. Fui eu quem o puxou para a frente, mas a sensação deveria ter sido transmitida para as mãos dela também. Puok. Com aquele som, líquidos começaram a jorrar. Enojado, Park Hae-young tentou soltar a lança, mas eu agarrei seu braço mais uma vez. Não está morto ainda. Não relaxe. Gaek. Aquele Punk, de dor ou raiva, ainda estava lutando, e tentou arranhar Park Deokigui enquanto segurava. Eu agarrei a mão de Park Hae-young novamente e golpeei a lança de cima. Como esperado, foi uma sensação horrível. Pense nisso como carne. Se sim. Puck. Wajik. Eu golpeei com a lança uma e outra vez. Há muito havia parado de se contrair, mas este método foi eficaz o suficiente para forçá-lo a se adaptar à situação. Depois de um tempo, Park Deokigui largou o escudo e se afastou do monstro. Eu também afrouxei meu aperto na mão de Park Hae-young. O monstro havia desmoronado. Mesmo assim, ela continuou a enfiar a lança nele. Não se sabia se era para se livrar do medo, mas seus lábios estavam pressionados com força e os nós dos dedos estavam brancos ao redor da lança. Entendo. O próprio ato de tirar uma vida era um conceito estranho para começar. Não importa o quanto você fale a si mesmo que seu oponente era um monstro, não faria diferença. Foi só depois de um longo período de ruídos horríveis que houve um suspiro de exaustão. Era natural que ela tivesse todos os tipos de pensamentos passando por sua mente. Me aproximei da Park Hae-young, que havia caído no chão, e falei com cuidado. Bem feito. Ela não respondeu. Regressor Instruction capítulo 17 Estou sozinho pensando que os monstros desapareceram hoje, Youngmin. Pode ser porque Sung se limpou perto. Caso contrário, é possível que tenham sido expulsos. Você quer dizer que pode haver outro grupo de sobreviventes? Nós vamos. Aquele sujeito Park Deokigui murmurou como se estivesse ansioso. Foi apenas um palpite, mas não sem motivo. Dado o quão silencioso nosso ambiente era, não era errado presumir que eles foram atraídos por uma comoção em outro lugar e se aglomeraram lá em vez aqui. Kim Sung parecia ter pensamentos semelhantes, mas é claro, ele provavelmente sentiu que não seria bom levar Park Hae-young e Jungayan conosco para examinar a situação. Ele provavelmente julgou que era muito perigoso para nós progredirmos apressadamente sem saber quantos deles estavam agrupados, seus números exatos ou localização. Finalmente, Kim Sung deu um leve aceno de cabeça e disse: Acho que seria melhor se acamparmos aqui hoje.
Sim. Deveríamos. Conseguimos encontrar um bom local para acampar e descansar rapidamente. Claro, não tínhamos nenhuma barraca, mas ter um espaço fechado nos deu uma certa sensação de segurança. Yaeongsi e Kilyeongsi vão ficar em primeiro lugar, seguidos por Ayansi e eu. Por último, também farei o último turno com Deokiguchi. Você vai ficar bem? Sim. Eu vou ficar bem. Não havia razão para impedi-lo se ele decidisse assumir isso sozinho. Fazer o primeiro turno não é ruim. Ao contrário daqueles com altos atributos físicos, eu, com péssimas habilidades, precisava descansar bastante. Dada a força física e mana de Kim Il-sung, ficar de guarda durante a noite não seria um problema para ele. Descanse um pouco. Jung-Nin, agradeço antecipadamente por seu trabalho árduo. Tome cuidado. Eu balancei a cabeça bruscamente ouvindo suas vozes. Depois que todos os outros, incluindo Jung-Ayan, entraram na câmara de pedra interna, Park Yaeong começou a berrar lentamente. Era como se ela estivesse perdendo a cabeça. Ela fingiu ser indiferente, mas pessoalmente, esperava que fosse um grande choque para ela. Os gritos do monstro, o terror de ser guiado para matar, o impacto de uma lança e a sensação de matá-lo com as próprias mãos. Fazia sentido que ela ficasse com medo. Talvez ela tenha se lembrado de seu tempo no ponto de partida, ou a visão de sangue e vísceras saindo do corpo do monstro foi muito chocante. Ainda havia tempo antes de nosso turno começar. Achei que não faria mal algum dar algumas palavras de conforto. Não pense nisso como uma grande coisa. Perdão. Agora que estamos aqui, é algo pelo qual todos terão que passar. Seria melhor pensar nisso apenas como uma experiência que você teve um pouco antes das outras. Sim. Em comparação com quando começamos, ela parecia bastante sem vida. No início, pensei que poderia. Será igual para todos. Você provavelmente vai se sentir melhor quando se acostumar com isso. Como foi para Kilyeongsi? Eu realmente não me lembro. O único pensamento em minha mente era que se eu não fizesse algo, morreria, então derrubei com uma pedra. Foi assustador. Mas, olhando para trás, era o que eu precisava fazer. Minhas mãos e corpo inteiro estavam cobertos com massas e vísceras, e o cheiro me fez vomitar. Quando se tratava de viver ou morrer, não havia escolha. Fazer as coisas sem entusiasmo, quando minha vida estava em jogo, era uma aposta que eu não queria perder. Achei que Park Deok-gu não fugiria sem mim e queria inspirá-la a agir. Naquela época, o sangue havia subido à minha cabeça. Ah, é engraçado, pensei que você não teria se incomodado com isso. Bem, já que você está nos ajudando, estou dizendo que você realmente não tem escolha nisso. Como eu esperava, ela parecia um pouco decepcionada. Eu não estava mentindo, pensei que seria capaz de fazer o que você queria que eu fizesse. Também achei. Sua disposição não era ruim e ela agiu de acordo com as suas habilidades. Achei que haveria algum retorno se eu mostrasse gentileza, então forcei mais uma pessoa em nosso grupo. No entanto, a realidade deixou muito a desejar. Vendo Park Deok-gu, Kim Il-sung e eu casualmente indo e voltando do lado de fora, o que tínhamos planejado fazer pode ter parecido fácil. Do meu ponto de vista, não havia razão para investir na Park Yaeong. Eu tinha Park Deok-gu, que era um cara forte. Embora às vezes ficasse um pouco nervoso, ele conseguia se controlar. Eu apenas tentei intencionalmente ajudar Park Yaeong como seguro. No entanto, se ela continuasse a ficar assustada desse jeito, ela também não seria de muita utilidade para mim. Fiquei um pouco feliz quando você me segurou por trás antes. Pensando nisso, eu também me lembrei dela tremendo e tremendo como uma idiota. Naquela tempo, eu a estava xingando em minha mente também. Mas eu não pude fazer nada além de acenar minha cabeça bruscamente. Eu estava um pouco fora de si, então devo ter parecido um pouco grosseiro. Espero sua compreensão. Sim, claro. Além disso, será a primeira e última vez que te ajudarei. Você estará sozinha na próxima vez. Sim. Eu podia ver Park Yaeong me observando. Bem, eu não sabia se ela queria um jogo de encarar. O silêncio se estendeu. Depois de um tempo, quando eu estava prestes a falar novamente, uma voz veio atrás de nós. Opa! Kilyeongsi, Yaeongsi. É hora de mudar. Kim Il-sung e Jung Ayan saíram.
Não esperava que o tempo passasse tão rápido. Você chegou um pouco mais cedo. Você deveria dormir um pouco mais. Não, está bem. Acabei de acordar. Vou tentar te acordar de manhã. Muito obrigado, Yoon-sung-si. Aproximei-me de Jung-ayan, que estava um pouco longe de Kim Un-sung, e acariciei sua cabeça levemente. Ela baixou a cabeça e corou. Jung-ayan estava de volta ao normal. Vendo que a expressão em seus olhos quando viu Park Hae-young não parecia incomum, talvez o que eu tinha visto da última vez fosse apenas minha imaginação. Agradecemos antecipadamente, Aya. Desculpe. Sim. Sim, opa. Sua fala foi um pouco alta. Ela tapou a boca com as mãos, talvez por surpresa. Foi um pouco fofa. Acenando levemente, eu imediatamente mudei para dentro. À primeira vista, pude ver Park Deok-gu roncando. Você com certeza dorme em paz. Seria uma benção poder dormir assim neste tipo de ambiente. Park Hae-young foi até o local que ela reivindicou antes e se deitou, e eu também me acomodei um pouco longe de Park Deok-gu. Minha cabeça estava cheia de pensamentos. Eu me perguntei se, depois dessa caçada, o grupo no abrigo seguiria nossos passos. O que Kim Un-sung estava pensando? Se realmente houvesse uma maneira de sair deste lugar. Quando se tratasse de nosso ataque final a este lugar, o que faríamos e como seria? Jung-ayan, que já havia ganhado uma classe, a verdade sobre a regressão de Kim Un-sung, o que aconteceu no passado, que tipo de relacionamento eu teria com a Lei Ji após o tutorial. Eu me perguntei o que faria se não conseguisse dormir, mas acho que essa preocupação era completamente sem lógica. Tínhamos caminhando muito para começar e, mentalmente, eu estava um pouco estressado, então meus olhos se fecharam rapidamente. Que horas são? Talvez porque minha cama estivesse um pouco desconfortável, acordei no meio da noite. Eu podia ouvir Park Deok-gu se levantando lentamente. Ele provavelmente estava saindo para ficar de guarda com Kim Gung. Ouviu-se o som de Park Hae-young se sacudindo e se virando por um tempo, e depois o de Jung-ayan voltando para dentro mais uma vez. Durma bem, Nonin. Deok-gu-si, agradeço antecipadamente por seu trabalho árduo. Eu senti que eles conversaram um pouco mais depois disso, mas meus olhos lentamente se fecharam novamente. À medida que suas vozes ficavam cada vez mais baixas, minha consciência ficava turva. O que me acordou de novo foi uma sensação estranha em meus lábios. Era como se houvesse algo agarrando minhas mãos. Tentei me levantar imediatamente, mas não conseguia mover meu corpo. Em vez disso, havia uma sensação de que alguém estava olhando fixamente para mim. A voz de Jung-ayan veio até mim em um sussurro quase sem conseguir notar. Ah! Não pude entender o que ela estava dizendo porque não estava totalmente acordada. Claro, naquele ponto eu percebi quem estava me observando. Minha mente nebulosa ficou clara. Naturalmente, minha sonolência desapareceu instantaneamente. Abri um pouco o olho esquerdo e, olhando para cima, divisei uma sombra negra olhando para mim. Eu não sabia o que era, mas não fui tão estúpido para me levantar nessa situação. Eu soube então que o sussurro baixo de Jung-ayan não significava que ela estava falando comigo. O que está acontecendo? Mesmo depois de tentar fechar os olhos, continuei ouvindo ruídos. Havia o som de roupas farfalhando, a sensação de um corpo roçando no meu e até o toque suave nos lábios. Ah ah! Ah ah! O que é isto? Nunca fiquei tão confuso. Eu não tinha certeza se ela tinha alguma torção estranha ou se isso era um efeito colateral de ser pressionada com muita força ultimamente, mas uma coisa com certeza era que ela estava se divertindo muito. Ah ah! Só que era um pouco divertido demais. Por enquanto, parecia melhor animá-la. Não foi um resultado ruim, já que construir um relacionamento próximo com Jung-ayan tinha sido a principal prioridade em primeiro lugar. No entanto, o relacionamento ideal que eu tinha em mente era o de Opa e Dong-saen. Nunca quis estar neste tipo de situação. Só um pouco depois é que Jung-ayan desmaiou um pouco longe de mim. Houve um som farfalhante que me manteve acordado. Boa ideia ou não, por curiosidade, abri os olhos ligeiramente. Eu podia ver as costas de Jung-ayan enquanto ela silenciosamente olhava para Park Hae-young. Ponto. Observou Park Hae-young dormir por um longo tempo. Apenas ficou lá, olhando para ela, sem se mover um centímetro. Ela está sonâmbula ou o quê?
Eu não tinha certeza de quando as coisas começaram a ficar complicadas, mas estava claro que algo estava errado. Em primeiro lugar, havia o fato de que ela escondeu a verdade sobre sua classe. A expressão em seu rosto quando Park Hae-young foi selecionado para ir na expedição conosco também estava em minha mente. Naquele momento, ocorreu-me que devia haver uma causa para esse comportamento anormal. Foi então que a cabeça de Jung Hae-young girou em minha direção. Foi apenas por um segundo, mas nossos olhos se encontraram. Tive uma sensação familiar. Um arrepio percorreu minha espinha. Apóstrofo Gar. Fechei os olhos por reflexo, mas não sabia se havia sido pego ou não. Espere, mas por que eu estava me escondendo? Por que estou com medo? Eu não sei por quê, mas eu vacilei. Foi a influência de Mana. Se não, isso era semelhante ao conceito de intenção de matar mostrado em manga. Inconscientemente, minha mente ficava repetindo a expressão que Jungayan havia usado antes. Já que ela não estava dizendo nada, parecia que ela não tinha percebido que eu estava acordado. Ainda assim, algo parecia estranho dentro deste espaço, que tinha ficado terrivelmente silencioso. Merda. Eu não entendia como as coisas tinham acontecido dessa maneira. Não conseguia ouvir os sons de farfalhar, respiração, gemidos ou movimentos que eu tinha ouvido antes. Podia ouvir Park Hae-young respirando, mas nenhum som saiu da boca da Jungayan. Tentei adormecer, mas algo me manteve acordado. Não muito longe de mim, pude sentir alguém deitado em silêncio. Ponto. Ponto. Talvez tenha sido Jungayan. Um segundo parecia um minuto. Depois de quem sabe quanto tempo, veio uma voz de fora que significava alegria ou desastre. É hora de acordar. Regressor Instruction capítulo 18. Nunca antes eu havia encontrado uma voz me dizendo para me levantar mais agradável. Sim. Entendido. O primeiro a se levantar foi Park Hae-young. Depois disso, pude ouvir Jungayan se mexendo e se virando. Enquanto eu estava pensando em quando me levantar, senti um toque em meu ombro. Youngmin. Park Deokigu, ótimo. Seu tempo não foi ruim. Talvez porque não conseguisse dormir bem, de repente senti uma onda de cansaço tomar conta de mim. Mesmo assim, apertei os olhos e me sentei. Já está na hora. Estamos planejando ir um pouco mais cedo hoje. Decidimos nos aventurar um pouco mais longe para caçar antes de retornar ao abrigo. Isso é bom. Intencionalmente, não me permiti me afastar de Jungayan. Eu sabia que seria mais estranho evitá-la. Quando olhei para ela, pude ver que ela estava sorrindo brilhantemente em minha direção. Ela parecia tão diferente de antes. Eu não conseguia acreditar que ela era a mesma pessoa. Era como se ela fosse outra pessoa. Qual delas é real? Eu não sabia se sua expressão atual era genuína, ou se o que eu tinha visto na noite passada era seu verdadeiro eu. Por enquanto, achei melhor me acalmar, então logo depois de dar um pequeno sorriso para ela, comecei a me recompor. Estou cansado. Como não conseguia dormir bem à noite, minha mente estava em branco. Quando saí, Kim Sung olhou em minha direção e começou a falar. Você parece cansado. Só um pouco, vou ficar bem. Seria bom irmos mais longe hoje. Estaria tudo bem? Não acredito que seja um problema. Atualmente, não parece haver muitas criaturas por perto. Estou um pouco preocupado com as pessoas que ficam no abrigo, mas não acho que seja provável que algo aconteça com eles nesse meio tempo. No entanto, se pensarmos que serão muito para eles lidar. Sim. Claro, vamos voltar imediatamente. Esse foi um julgamento razoável. A propósito, para que lado? Eu avaliei o caminho da esquerda ontem à noite, e não foi diferente. Ele não só pegou o relógio 2 vezes, como até procurou a frente. Obrigado pelo seu trabalho árduo. Se houver trabalhadores tão cuidadosos quanto este, alguém como eu consegue se divertir. Achei que fosse possível haver algo no caminho certo, mas ainda era muito cedo para dizer. Yaeong-si Yayan-si. Eu também estou pronta. Em termos de posições, se encontrarmos monstros como ontem, então a Yancy irá se apresentar para substituir a Yeong-si. Tudo bem, vamos indo. Sim. Parecia que a marcha à frente seria cansativa. O que mais me preocupou foi a presença de Jungayan. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo, mas o comportamento que Jungayan havia demonstrado recentemente era normal. Era tão fora do comum que qualquer um notaria.
Sua aparência estava diferente com a minha impressão dela. Minha maior prioridade era determinar a causa raiz disso. Eu tinha um pressentimento da causa, mas não pude deixar de me sentir um pouco perplexo. Ciúmes? O problema com essa ideia é que Jungaya e eu mal passamos muito tempo juntos para que eu chegasse a essa conclusão. A força dos relacionamentos nem sempre foi proporcional ao tempo que passam juntos, mas era inegável que esse ainda era um fator importante. Claro, a situação em que nos encontramos era um tanto especial. Este lugar não era um café ou restaurante. Em um filme barato da lista B, por exemplo, um homem e uma mulher enfrentando uma crise desenvolveriam sentimentos que pareciam amor por um curto período de tempo. Talvez seus sentimentos fossem os mesmos. O passado de Jungaya veio à mente. Olhando para trás em sua história pessoal, foi possível fazer algumas deduções razoáveis. Seus pais se foram e ela perdeu o contato com suas irmãs há muito tempo. Visto que ela havia sido abandonada pela família, entendi por que ela queria se apoiar um pouco mais em mim. Ela não devia ter crescido em um ambiente amável. É uma dedução simples. No entanto, por alguma razão, eu me tornei uma tábua de salvação para ela se agarrar. Eu tenho sido uma pessoa gentil que ela sempre poderia confiar e confiar. Talvez esses sentimentos tenham evoluído de mera emoção para obsessão. Originalmente, o que eu também pretendia era assumir o papel de seu confidente. Era mais fácil atrair uma pessoa com fissuras no coração. Vamos testar? Era uma abordagem clássica e clichê, mas valia a pena tentar. Enquanto caminhava lado a lado ao lado de Park Aeon, eu lentamente abri minha boca e puxei seu ombro levemente. Cuidado. Assim. Ela parecia um pouco nervosa. Parecia que ela pensou que eu a tinha impedido de quase tropeçar em uma pedra. Ela parecia estar tentando me agradecer por isso, mas meu objetivo não era a reação dela. Olhei para Jungaya com o canto dos olhos. Era natural ver que ela estava olhando para Park Aeon. Kim Sung e Park Deok-gu não pareceram notar, mas talvez por causa do efeito do meu atributo, eu pude ver claramente. Os olhos de Jungaya estavam cheios de algum tipo de emoção indescritível. Eu posso usar isso. Sua raiva não era dirigida a mim. Achei que poderia ser um pouco excessivo chamá-la de ciúme comum, mas se você considerar a sinceridade de Jungaya, ainda estava dentro de uma faixa tolerável. Se eu desse a ela cenouras e paus com moderação, Jungaya seria um membro fiel da família que se jogaria fora por minha causa. Vários pensamentos encheram minha cabeça enquanto caminhávamos. Antes que eu percebesse, tínhamos percorrido uma distância razoável. Eu acho que há alguns por perto. De agora em diante, precisamos manter nossa guarda alta. Ah, tudo bem, Jung-se. Talvez a partir deste ponto, tudo nesta área já tenha sido visto por Kim Sung antes. Certamente cheirava diferente de antes. Parecia que o fedor estranho que emanava daquelas criaturas estava em toda parte. O que se destacou mais do que isso, no entanto, foi o leve traço de mana que eu podia sentir à distância. Eu não sabia de que tipo era, mas definitivamente podia sentir algo diferente sobre isso. Talvez fosse isso que Kim Sung estava procurando. Acho que sinto algo. O que você está falando? Jungnin. Você os vê? Eu posso sentir uma fraca fonte de mana à nossa frente. Não tenho certeza do que é. É sufocante não ter magia. Jung-se, você pode sentir isso. Não tenho certeza, mas como que Yong-se é um mago, ele seria mais hábil em sentir diferenças do que nós. Não seria uma má ideia dar uma olhada por agora. Pode haver algumas dicas sobre como limpar este lugar. Kim Sung certamente não tinha talento para atuar. A próxima mana à nossa frente parecia estar relacionado à limpeza desta masmorra. Bem, estamos indo nessa direção de qualquer maneira, mas não há mal nenhum em ser mais cauteloso, então vou assumir a liderança. Tome cuidado. Não havia necessidade de cautela. Se Kim Sung tivesse percebido que havia algo errado com este lugar, não estaríamos ainda aqui. Conforme eu cuidadosamente dava um passo à frente, pude ver rapidamente qual era a fonte da mana. Escadas. Essas escadas levam para baixo. Eram literalmente apenas escadas que desciam para um nível inferior. Foi só então que pude ver que esta masmorra tinha vários níveis. Olhando para Kim Sung e balançando a cabeça, ele parecia acreditar que sua configuração planejada era convincente. Por mais ridículo que fosse,
Não parecia uma má ideia entrar no jogo. É uma configuração comum, mas isso significa que quanto mais você desce, mais difícil fica. Acho que pode haver alguma conexão para limpar a masmorra aqui. Você acha? Yungnin. Ainda estou inseguro, mas não encontramos nenhuma outra pista até agora neste nível. Onde está o ponto de partida? Deixar-nos neste vasto lugar apenas para lidarmos com monstros quando eles nos disseram para limpar a masmorra parece irracional. É muito provável que descer daqui seja apenas o começo. Não sei o que vai acontecer, mas pelo menos pode haver mais pistas do que as que temos atualmente. Kim Sung me ouviu e acenou com a cabeça quando ouviu minhas palavras. Eu me sinto da mesma forma. Apenas. É demais para nós agora, então vamos começar anotando este lugar por enquanto e descer outra vez. Não viemos aqui para limpar a masmorra hoje. Podemos encontrar algo que possa nos ajudar lá. Também é possível que existam diferentes espécies de monstros abaixo. Eu odiaria que punks ainda mais irritantes aparecessem. Eu também. Independentemente disso, Kim Sung nos alertou sobre a existência da entrada subterrânea sem agir de forma normal. Para alguém como ele, isso pode parecer uma grande conquista. No entanto, o crescimento de Jungaia e Park Aeong era mais urgente. Somente quando tivéssemos preparado um número de pessoas capazes de lutar, poderíamos ir à estrada. Eu praticamente tenho isso em minha mente. Então, de agora em diante, estaremos procurando por monstros por aqui? Acho melhor fazermos isso. Vamos começar um pouco deste ponto? Ok, Young-si. Como ontem, procuramos essas criaturas com os olhos em chamas e conseguimos encontrar algumas nas proximidades. Talvez esses monstros tenham se originado daqui e se espalhado à medida que se distanciavam. Havia 3 monstros por perto. Eu olhei para Kim Sung e o vi balançando a cabeça. Se Deokegu se enfrentar 2 desses caras, Kyong-se vai cuidar rapidamente de um deles e eu vou cuidar do outro. Usaremos o último como boneco de treinamento. Yaeong-se e Ayan-se podem assumir uma posição semelhante a Kyong-se. Sim. Ok. Park Deokegu e eu cerramos os dentes e avançamos. Park Deokegu assumiu a liderança para ver se conseguia desenhar o agro deles. Eu também corri na frente, deixando para trás Park Aeong e Jungayan, que pareciam nervosas. Observei por trás enquanto Park Deokegu empurrava um para trás com seu escudo e defendia o outro com seu braço coberto de couro. Kim Sung parecia um pouco relaxado enquanto corria em direção a um deles e conseguiu cortar seu braço. Ele é extremamente rápido. Eu esperava que ele fosse um pouco mais rápido por causa de sua alta agilidade, mas sua velocidade estava além da minha imaginação. Ao mesmo tempo, apliquei um pouco de mana na ponta da minha lança e joguei na que Park Deokegu estava segurando. Puk! O sangue jorrou enquanto o som ressoava, mas eu não podia me dar ao luxo de relaxar ainda. Ainda não está morto. Quando fui apunhalá-lo com minha lança novamente, Park Aeong estava ao meu lado, segurando sua lança como se quisesse fazer algo. Nada mal. Por enquanto, o mais importante era que ela tivesse vontade de agir. Não havia necessidade de olhar para Kim Sung. Talvez ele tentasse derrubá-lo com uma quantidade moderada de força para não parecer estranho. Só sobrou aquele que usaríamos como boneco de treinamento. Mesmo antes de Park Deokegu se mover para capturá-lo, Park Aeong, que parecia animada, começou a estender sua lança. Idiota! Ela era obviamente estúpida. Como era de se esperar, o monstro estava fora do alcance de Park Deokegu quando a lança foi desviada. Ak! Eu sinto muito. Gá! Em cada bando de 5 homens, haverá um peso morto. Deokegu e A. Esse ditado que eu vi em algum lugar tinha alguma verdade. Jaak. Vadia idiota, Regressor Instruction capítulo 19 Jaak. Era natural que ela estivesse surpresa. A boca do monstro se escancarou enquanto ele avançava para devorá-la. Se ela não tivesse saído de repente, com a lança na mão, ela não teria chamado sua atenção. Essas coisas não eram inteligentes e qualquer pessoa que observasse a situação claramente seria capaz de ver que Park Deokegu foi capaz de conter o monstro que estava atacando. No entanto, em vez de ficar equilibrada, Park Aeong, essa vadia do caralho, escolheu expor seus medos assim. Droga! Park Aeong havia mudado completamente a situação.
Essas coisas eram sensíveis ao som. Uma conversa normal não iria, mas um grito tão alto naturalmente os faria cientes de nossa presença aqui. Todos os monstros nas proximidades provavelmente viriam correndo. Talvez Kim Il-sung pensasse o mesmo quando ele prontamente acertou a cabeça do monstro com quem estava lidando. Em seguida, esfaqueou aquele que Park Deok-gu havia capturado no peito. Sua velocidade parecia um pouco fora dos limites das capacidades humanas, mas Kim Il-sung provavelmente não teve o luxo de prestar atenção a isso quando a situação estava se deteriorando rapidamente. Eu podia ver aquela coisa monstruosa ainda tremendo, mas esse não era o problema agora. Precisamos sair daqui agora. Droga. Desculpe. Kileong SS, Yaeong-si, Ayan-si. Se alguma coisa acontecer, nós faremos Deokgu-si cortar caminho. Bem, e quanto a Ing-si? Vou tentar afastar os monstros. Se você deixar uma marca, eu vou te encontrar. Kileong-si, seria melhor para você fazer um desvio ao invés de ir direto para o abrigo. Eu balancei a cabeça. Se levássemos todos os monstros atrás de nós para o abrigo, seria como oferecer a eles um bufete livre. Kim Il-sung parecia estar tentando resolver a situação sozinho, mas sua expressão não parecia ser boa. Mesmo que Kim Il-sung fosse um regressor, ele ainda era um novato neste ponto. Ele pode ser capaz de lidar com eles até certo ponto, mas se eles o sobrecarregasse com números, seria extremamente difícil cuidar deles tão próximos. Jung-nin, para onde? Vamos mudar um pouco antes de voltar. Tudo bem. Percebendo a gravidade de seu erro, Park Yeong olhou para mim com o rosto pálido. Ela provavelmente percebeu que se ela bagunçasse ainda mais, haveria realmente uma oportunidade de gritar até perder os pulmões em breve. Levanta. Se sim. Fiquem juntos e corram o mais rápido que puder. Eu entendo. Jung-Ayan ficou em silêncio. Ela estava olhando em volta sem expressão, com uma expressão como se estivesse pensando muito sobre algo. Ayan. Assim. Opa. Seu corpo sugeria que ela não estava particularmente assustada. Ao vê-la assim, lembrei-me de que Jung-Ayan se tornaria uma maga forte no futuro. Jung-Ayan também era uma maga, então, caso a situação se tornasse difícil para nós lidarmos, ela poderia ser capaz de nos ajudar. Nossas chances de sobrevivência são altas. Nós poderíamos passar por isso. Então, oro por seu sucesso. Bem, tenha cuidado, Jung-si. Vou ficar bem. Park Deok-gu imediatamente pegou seu escudo e começou a correr. Park Yeong também nos seguiu com uma expressão de terror no rosto. Embora ainda me sentisse irritado, agora não era hora de discutir. Em vez disso, comecei a construir feitiços. Concentrei mana em uma torre. Eu tinha muito pouco para falar, mas poderia nos salvar se a situação piorasse. Você pode correr e lançar? Jung-nin. Não fale comigo. Minha cabeça dói. Era tão difícil se concentrar em feitiços. Tentar mover os pés e as mãos para fazer uma coisa enquanto pensava completamente em outra coisa seria difícil para qualquer pessoa. É difícil. Meu desejo. A torre de mana que eu tentava construir desabou. Eu não conseguia me concentrar direito. Parecia que minha cabeça ia explodir, meu cérebro estava sobrecarregado. Devagar. Seria bastante viável se eu fingisse que não havia nada ao meu redor enquanto eu tecia o feitiço. Eu lentamente construí a torre mais uma vez. Nós ainda não tínhamos conhecido aqueles malditos monstros ainda. Teve muito tempo para construí-lo. Senhor, desejo, resposta, meu chamado, por favor, dê-me a força para queimar meus inimigos. Não pude deixar de prolongar a invocação. Era irritante como o inferno, mas o feitiço, que estava claramente impresso em minha mente, se manifestou em minha mão. Uma esfera de fogo. A esfera de fogo, que era do tamanho de um crânio humano, apareceu na minha mão. Oh, isso é incrível. Quando você aprendeu algo assim? Não fale comigo, Deokgu-ya. É difícil se concentrar. Foi difícil construir feitiços e mantê-los funcionando. A torre de mana oscilante precisava ser constantemente reparada e equilibrada para evitar seu colapso. É extremamente complicado. Como manga, anime ou novels, esse tipo de magia sempre parecia algo que você poderia fazer facilmente. Mas, na realidade,
Minha cabeça parecia que estava prestes a se quebrar quando eu a usei. Isso me fez pensar se inteligência era um pré-requisito mais importante do que mana quando se tratava de se tornar um mago. Onde a seguir? Deixa. Fiquei irritado porque, mesmo nessa situação, tive que dar instruções para Park Deokegu. Geek. Eu podia ouvir as vozes de monstros à distância. Eles ainda estavam um pouco distantes, então eu não pude realmente distinguir seus números exatos. Quantos? Cerca de 2. Cuide disso sozinho. Vou tentar, Yungnin. Mesmo que você não possa matá-los, não importa, apenas limpe o caminho. Deixe comigo. Quajik. Puk. Esses sons soaram. Naturalmente, as costas de Park Deokegu pareciam bastante confiáveis enquanto ele continuava a correr para frente. Ele parecia um pouco com um tanque. Próximo. Direita. Gaek. Quantos? Parece que não há fim para eles. Eu estiquei meu braço imediatamente. Bola de fogo. A esfera de chamas que eu segurava na mão parou e começou a voar em linha reta. Eu não esperava que recuasse e se movesse em linha. Talvez por causa da pressão do vento, minha mão foi jogada em direção ao céu por um momento. No entanto, mesmo enquanto o encantamento voava para frente, minha mente não parava de lançar o feitiço. Eu não queria que o feitiço que trabalhei tanto para construir voasse para algum lugar estranho. Brong. A esfera atingiu o corpo de um monstro de merda e se espalhou em todas as direções. Quajik. Quando foram atingidos pela esfera, os monstros foram lançados no ar pelas chamas. O vento soprou em nossa direção após a explosão. Naturalmente, Park Deokegu bloqueou com o escudo. Vendo a maioria dos monstros atirados nas paredes, gritando enquanto pegavam fogo, ou incapacitados, ele olhou para mim com uma expressão de surpresa. Era um espaço apertado e, felizmente, eles estavam todos amontoados, mas fiquei surpreso com a escala de danos do ataque mágico. Uau! Yungnin. Oh! Oh! Esgotada a mana por um momento, minhas pernas começaram a tremer. No entanto, de alguma forma conseguimos limpar o caminho. De novo. Foi quando eu senti que algo estava estranho. Ah! Park Deokegu também subconscientemente olhou para trás e olhou para mim com uma expressão de choque. Jungayan, Park Yeong. Os dois não estavam mais conosco. Quando foi a última vez que você os viu? Apenas um momento atrás eu pensei que elas estavam nos seguindo. Você. Contive minha irritação crescente e engoli xingamentos que estavam prestes a sair da minha boca. Isso foi minha culpa. Eu não tinha ideia de quando os dois haviam se separado de nós porque estava ocupado tentando construir o feitiço em minha cabeça. O fato de que mesmo Park Deokegu não percebeu foi um pouco inesperado, mas eu tinha certeza de que elas não estavam muito atrás. O importante era saber se elas conheciam o caminho. Jungayan pode se lembrar, mas eu não tinha certeza sobre Park Yeong. Achei que aquela não teria memorizado o caminho. Apenas nos seguir deve ter sido difícil o suficiente para ela. Sei como eu poderia. Eu sinto muito. Não é sua culpa, Deokegu-a. Eu deveria ter prestado mais atenção. O que faremos agora? Essa era uma pergunta que eu queria me fazer. Se Park Yeong fosse a única pessoa separada de nós, é claro, eu a teria abandonado. O problema era que Jungayan estava com ela. Ela era um bilhete de loteria garantido para ganhar muito. Perdê-la em um lugar como este era tão absurdo que eu nem seria capaz de rir. Eu não gostava de jogar. Mas quando necessário, você tinha que agir. Tenho certeza de que elas ainda estão vivos. E então? Se elas estivessem pensado com clareza, elas teriam feito uma marca para nós vermos. Vamos voltar agora. Bem pensado, Yungnin. Havia uma grande probabilidade de que Kim Il-sung estava cuidando dos monstros atrás de nós. O que tínhamos que focar era nos grupos famintos se aproximando de todos os lados. Era difícil recitar feitiços. Meus níveis de mana já estavam no fundo do poço, mas achei que seria possível fazer algo mais uma vez se espremesse até a última gota. Você pode pensar sobre a última vez que os viu? A última coisa que me lembro é delas fugindo com a gente. Eu vi. Não ouvi gritos. Eu também não conseguia me lembrar muito bem. Lembrei-me de que os duas estavam me seguindo quando recitei o feitiço.
Parecia seguro presumir que elas haviam desaparecido enquanto eu mantinha a magia. Por enquanto, vamos indo. Ok. Fiquei ansioso no início, mas quanto mais pensava nisso, mais sentia que algo estava estranho. Embora Park Deokegu fosse estúpido, ele não era tão estúpido a ponto de perder o desaparecimento repentino das duas pessoas que nos seguiam. Nem eu estava. Em primeiro lugar, as estatísticas de agilidade de Park Deokegu não eram altas. Eu não tinha certeza sobre Jangayan, mas certamente não estava a ponto de Park Aeong não ser capaz de me acompanhar. Não era uma situação em que um monstro as agarrasse pelos tornozelos. Elas podem ter sido pegas por uma armadilha na própria masmorra, mas a probabilidade disso era baixa. Esta foi a estrada pela qual passamos no início. Se houvesse uma armadilha aqui, Kim Sung teria dado uma palavra de advertência. De repente, lembrei-me de como Jungayan olhou para Park Aeong. Não acho que seja isso. Era muito cedo para chegar a uma conclusão, mas se Jungayan quisesse mantê-la longe de mim, isso explicaria as coisas de alguma forma. Ela não poderia ser capaz de dizer qual feitiço eu estava lançando, mas havia uma chance de que eu não a notaria tecendo um feitiço diferente enquanto eu estava me concentrando no meu. Naquela tempo, eu não poderia ter prestado atenção em mais nada enquanto tentava manter o feitiço. Park Deokegu, que não tinha mana para começar, também não teria notado o que Jungayan estava fazendo. Kim Sung, que estava longe de nós, estava fora de questão. Odiava pensar nisso, mas achei que poderia adivinhar o candidato principal que gostaria de criar uma situação em que Jungayan ficasse sozinha com Park Aeong. A questão é por quê. Eu não queria presumir o pior, mas não pude deixar de me sentir desconfortável. Enquanto corria com Park Deokegu, comecei a sentir um leve traço de mana, exatamente como quando encontrei a entrada da masmorra abaixo. Cadela. Deokegu se apresse. O que aconteceu? Foi apenas um palpite aproximado. No entanto, a leve sensação de mana estava fortalecendo minha hipótese. Regressor Instruction capítulo 20 Eonxi. Sim. Por favor, ouça o que tenho a dizer. Vá com Eonxi. Perdão. Acredito que seria vantajoso tornar as coisas mais convenientes para pessoas como Eonxi de várias maneiras. Não apenas hoje, mas daqui para frente também. Não tenho certeza do que você quer dizer. A decisão é toda sua, Eonxi. Você pode fazer tudo o que achar. Eu não me importo se você é apenas uma mula de carga. Você não seria uma criada ruim. Ponto. Essa última parte foi só uma brincadeira. Mas pensar nisso seriamente pode não ser uma má ideia. A situação aqui não é tão boa. Além de nos faltar comida, há um número limitado de pessoas que podem ir caçar. E Sung-si tem nos ajudado eliminando os monstros por aqui regularmente, mas quem sabe o que o futuro reserva. A realidade é que não podemos fazer suposições sobre o futuro. Temos que pensar na possibilidade de que os homens que vão caçar morram e nunca mais voltem, e nos perguntar o que faríamos depois. Ponto. Não seria má ideia conhecer um homem capaz. Você não acha que é melhor para pessoas como nós fazerem seguro? Se as coisas correrem bem, você nunca sabe o que pode acontecer. Talvez você pudesse receber um tratamento especial como Jungayan-si. Eu vejo o que você quer dizer. Há um boato de que eles vão levar a Yancy na próxima caçada. Não seria uma boa ideia Eonxi tentar. Obrigado por me dar tantos conselhos, mas... há uma razão para você estar sendo tão legal comigo? É apenas uma fantasia passageira. Mas se tudo correr bem, gostaria que retribuísse o favor. Não sou o tipo de pessoa que gosta de brincar. Vadia de merda. Leiji, aquela vadia do caralho. Ela continuou a xingar Leiji, não que isso mudasse as coisas. Afinal, foi ela quem cometeu o erro. Em vez disso, tudo tinha sido escolha dela para começar. Ambos concordando com as palavras de Leiji e seguindo Lei Kyeong como uma cobaia, tudo tinha sido feito com a expectativa de que daria certo. Ela tinha feito algo estúpido logo de cara e decidiu compensar o erro. Forçar-se a parecer uma pessoa útil empunhando uma lança tinha sido um grande erro. Sem que ela soubesse, o grito que então de sua boca foi um erro ainda maior. Ela podia ver Lei Kyeong e Park Deokegu continuando à frente dela.
Lei Kiliong nunca parava de lançar feitiços em voz alta e Park Deokegu repeliu os monstros que se lançavam sobre eles com seu escudo enorme. Talvez por causa de seu medo, suas pernas parecessem bambas, mas, naturalmente, o colapso estava fora de questão. Eu vou morrer. Ela sabia que morreria se parasse de correr. Olhando para o lado, ela viu que Jungayan também estava seguindo atrás, murmurando baixinho para si mesma. Idiota. Ela teve sorte o suficiente para chamar a atenção de Lei Kiliong, e sorte o suficiente para ganhar sua posição atual entre este grupo. Nenhuma outra mulher teria tanta sorte quanto ela. Depois de cometer um erro tão grande, se eles conseguissem voltar vivos, então era quase certo que ela teria que se demitir desse grupo. Quando Park Hae-young pensou que ela era apenas uma auxiliar de Jungayan, ela sentiu um gosto amargo na boca. Em primeiro lugar, ela não sabia como Jungayan conseguia ficar tão calma. Kim Sung, Lei Kiliong e Park Deokegu, que continuaram a atacar sem vacilar com espadas e lanças, mesmo na frente de monstros, também foram incríveis. No caso dela, Park Hae-young não conseguiu superar a sensação de matar ou seu medo de morrer. Era ridículo que ela tivesse pensado que poderia ser fácil. No entanto, o caso de Jungayan foi um pouco diferente. Foi a primeira vez dela que, assim como Park Hae-young, e a primeira vez que ela esteve enfrentando os monstros pessoalmente. A falta de medo naquele olhar silencioso era inconfundível. Park Hae-young se perguntou se Jungayan estava louca quando ela continuava falando sozinha, mas ela não parecia estar abalada. Você não pode quebrar assim. Nessa nova realidade chamada tutorial, eles tiveram que construir suas forças para sobreviver. Ela se aproveitou de Lei Kiliong e Kim Sung porque sabia que era impossível fazer isso sozinha. Se você pensar sobre isso, qualquer pessoa marcada com o rótulo de ser incapaz de caçar, obviamente, não seria capaz de agarrar o mesmo poder que os dois detinham e, com o tempo, se tornaria igual ao resto do arroz frio. Restava apenas uma opção. Eu tenho que chegar perto deles de alguma forma. Se ela voltasse com vida, os laços com Lei Kiliong teriam que ser feitos a todo custo. Ela tinha que ficar com ele de qualquer maneira. Claro, a presença de Jungayan ao lado dele era irritante, mas com o tempo ele reconheceria seu valor. Era óbvio que ela era melhor do que aquela mulher estúpida. Park Deokegu e Lei Kiliong, que rangiam os dentes e nunca paravam de correr, desviaram para a esquerda. Naquele momento, ela percebeu que não podia mais vê-los. Ela se sentiu como se tivesse sido possuída por um fantasma. Ela não entendia o que estava acontecendo. O que aconteceu? Obviamente, ela estava correndo atrás deles. Esse tipo de situação não poderia ser chamado de nada, exceto correr em uma parede fantasma. Ela não conseguia se lembrar quando ou por que eles haviam desaparecido. Jungayan também olhava em silêncio para a parede bloqueando a passagem. Você sabe para onde Kiliong-si e Deokegu se foram? Ela cautelosamente tentou falar com a outra mulher, mas não obteve resposta. Em primeiro lugar, tinha sido um erro perguntar. Ela é tão chata quanto uma maçaneta. Até Park Hae-young os perdeu de vista em um instante. Se ela não podia dizer para onde eles tinham ido, não havia como a vadia cega ao lado dela ser capaz de saber. Esta mulher provavelmente só estava atrás dela. Gaek. A voz de um monstro soou à distância. Naturalmente, ela começou a tremer instantaneamente. Ela sabia que precisava deixar esta área, mas seus pés estavam colados no local. Porque ela não conseguia descobrir para onde ir. Talvez agora, Kiliong-si tenha percebido que eles estavam perdidos. Se demorassem um pouco mais e esperassem, aqueles dois certamente viriam para encontrá-los. Ela tinha certeza que sim. Com a visão ridícula de Jungayan, que murmurava coisas sem sentido mesmo nessa situação, Park Hae-young mal conseguiu conter o riso. O poder de me proteger, de meus inimigos, que tentam me roubar. Parecia ser uma oração para alguém, mas suas ações estavam completamente além da compreensão. Lei Kiliong, que se preocupava com uma mulher assim, também parecia estar fora de si. Lâmina de vento. Chique. Ela ouviu um som como se o ar estivesse se partindo. Calhe a boca, sua idiota. Você não consegue ouvir os monstros. Foi quando ela tentou dar um pequeno passo à frente. Seu equilíbrio cedeu do nada. Contra sua própria vontade,
Seu corpo desabou no chão. Ao mesmo tempo, ela sentiu uma dor insuportável na perna esquerda. Sangue vermelho começou a jorrar de sua perna e respingar no chão. Ela podia ver que a sua perna esquerda havia sido separada de seu corpo e estava longe dela. O que aconteceu? Um grito saiu de sua boca antes que ela pudesse pensar. Já! Alguém! Alguém, por favor! Por favor, me ajude! Ajuda! É inútil! Ong-se! Minha perna! Minha perna! E eu bloqueei isso ao redor com mana. Não tenho certeza se você pode me ouvir. Você não precisa se preocupar com os monstros que vêm aqui. Você pode relaxar. Por favor, me ajude-me, por favor. Você é mais estúpida do que eu pensava. Ong-se. Você causou problemas para a Opa. E você arruinou meu passeio. Cale-se. Porra. Dói. Dói. Você não pode ver minha perna agora. Traga aqui Ong-se rapidamente aqui. Park Yeong continuou a segurar sua perna em chamas com as mãos. Ela não conseguia pensar com clareza por causa do sangue escorrendo de sua perna. Ela tirou o casaco e o amarrou na perna para estancar o sangramento, mas era difícil dizer se aquele tratamento seria o suficiente. Sua mandíbula tremeu. Era natural que seu corpo tremesse. Ela não conseguia entender por que sua perna havia sido arrancada em primeiro lugar. Ela nem mesmo queria compreender a verdade. No entanto, descobrir se isso era um pesadelo ou realidade era uma questão mais urgente. A dor continuou a queimar como se seu corpo estivesse em chamas. Sua visão ficou turva por causa das lágrimas. Quando Park Yeong ergueu os olhos ligeiramente, ela viu Jung Gaean sorrindo brilhantemente para ela. Ela estava segurando algo em suas mãos que era feito de algum material estranho. Lâmina de vento. De repente, essas palavras cintilaram em sua mente. Park Yeong não acreditou, mas estava claro que um vento verde esmeralda girava em torno das mãos de Jung Gaean. Por que razão? Por quê? Como ela pôde? Mesmo antes que esses pensamentos passassem por sua mente, ela foi tomada por um medo instintivo. Yancy. Sim. Yeong-se. Por que você está fazendo isso de repente? Eu não queria fazer isso. Eu não pude evitar, no entanto. Por que você continua tentando tirar meu opa de mim? Não pude evitar. Não estou fazendo isso porque gosto. Ou o que você está falando? Eu odeio quando você finge que não tem noção. Yeong-se, você deveria saber que estava bajulando meu opa, não é? Você deveria ter percebido que estava tentando levá-lo embora, não é? Você disse que iria levá-lo embora, não disse? Insano. Ela estava fora de si. Park Yeong ficou perplexa por ela não ter percebido isso antes. A mulher diante dela era definitivamente louca. Os cantos de sua boca se ergueram e seus olhos pareciam estar cheios da luz da loucura. Foi apenas uma conversa sem sentido. Mentira. Mesmo. Você está mentindo. Você sabe o quanto você me machucou? Parecia que meu coração estava partido quando você falou com o Opa, deu as mãos ao Opa e se apoiou no Opa. Talvez você não consiga nem mesmo entender como me sentir. Eu posso entender. Eu posso entender. Então, me ajude. Eu não vou aparecer na frente de esse Opa nunca mais. Desculpe. Não importa o quanto eu pense nisso, não consigo nem olhar para você. Yeong-se, você deve sentir dor tanto quanto eu. Eu realmente não posso te perdoar por tentar levar meu Opa embora. E se você estiver viva, eu vou me sentir tão nervosa. Já. Houve um som horrível quando seu braço foi cortado. Ela sentiu muita dor. Ela se contorceu, mas nada mudou. Tudo em que ela conseguia pensar era que precisava sair dali de alguma forma. Embora ela lutasse para rastejar para longe, era impossível por causa da dor e do medo. Me salve. Por favor. Por favor, eu estava errada. Ajude-me. Por favor. Não faça isso. Isso só vai te deixar mais fraca. Por favor, eu estava completamente errada. É tudo culpa minha. Foi por causa do meu erro. MMF. Magia pode fazer isso também. É melhor ficar de boca fechada porque você é muito barulhenta. Sua voz não pôde sair. Parecia que algo a estava estrangulando. Lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. Ela continuou a lutar por causa da dor que assolava seu corpo, mas era inútil.
MM. E então, eu sinto muito. Enquanto ela continuava a lutar, ela podia ouvir uma voz de algum lugar além de sua linha de visão. Ayan. Opa. Foi o homem responsável por tudo isso, Lee Ki-leong. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.